Bom, vamos tentar, né? A ideia é que hoje nós tratemos de dois temas. O primeiro deles é sobre guardar o sábado. Entre os protestantes, existe um grupo que é o dos adventistas do sétimo dia, que dizem que nós deveríamos guardar o sábado e não o domingo. Essa é uma posição minoritária dentro do mundo protestante. Inclusive, muitos protestantes consideram os adventistas do sétimo dia uma seita. Não consideram o batismo deles válido, justamente por essa defesa da guarda do sábado, e não somente isso, outras práticas veterotestamentárias, outras práticas do Antigo Testamento, como não comer carne de porco, aquelas restrições alimentares que nós encontramos no Antigo Testamento. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas lembrando que essa é uma posição minoritária dentro do próprio protestantismo. A maioria dos protestantes não concorda com isso, tá? A maioria dos protestantes guarda o domingo, considera que o domingo é o dia do Senhor. Então vamos lá. No livro do Gênesis, nós lemos assim: tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Então, segundo o relato que nós encontramos no livro do Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou, e esse seria o motivo pelo qual o sábado devia ser guardado como dia de descanso, porque o próprio Deus descansou. Mas o descanso sabático é instituído depois, quando Deus dá os mandamentos a Moisés, lá no livro do Êxodo. Então vamos ler o que diz o livro do Êxodo. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia, que é um repouso, em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de teus muros, porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e repousou no sétimo dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Então aqui, se nós procuramos no livro do Êxodo, onde são pronunciadas as 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos, o terceiro mandamento, segundo a conta que nós católicos fazemos, há diferentes maneiras de dividir os mandamentos, mas a tradição católica faz essa divisão. Esse seria o terceiro mandamento
da lei de Deus. Guardar o sábado, né? Seguindo, nós encontramos mais para frente uma ênfase nesse mandamento, lá no capítulo 31. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas: observareis os meus sábados, porque esse é um sinal perpétuo entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Guardareis o sábado, pois ele vos deve ser sagrado. Aquele que o violar será morto. Quem fizer naquele dia uma obra qualquer será cortado do meio do seu povo. E se trabalhará durante 6 dias, mas o 7º dia será um dia de repouso completo, consagrado ao Senhor. Se alguém trabalhar no dia de sábado, será punido de morte. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o de idade em idade, com um pacto perpétuo. Esse será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias. E no 7º dia, ele cessou de trabalhar e descansou. Então, é apenas uma repetição, com outras palavras, desse preceito, desse mandamento de repousar, de descansar, de se abster de trabalho no 7º dia. É muito importante lembrar que sábado, o nome do dia da semana que nós chamamos em português de sábado, vem do hebraico Shabat. E Shabat significa justamente repouso, descanso. Então, volta 2 slides. Volta. Aí. Quando nós lemos aqui, lembra-te de santificar o dia de sábado. Sábado é Shabat. Portanto, a palavra sábado aqui não está traduzida. Nós poderíamos ler da seguinte maneira: lembra-te de santificar o dia de descanso. Lembra-te de santificar o dia de repouso. É que em português, nós demos ao 7º dia o nome de sábado. Mas essa palavra, sábado, vem de Shabat, vem do hebraico Shabat, que significa descanso. Então, no Antigo Testamento, o dia do descanso é o 7º dia. No Novo Testamento, nós veremos, ele passa a ser o 1º dia da semana, ou o 8º dia, segundo uma expressão usada pelos Santos Padres. Então, vamos ver o que o Novo Testamento diz a respeito do sábado. Em Marcos, Jesus diz: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então aqui, Jesus é censurado pelos fariseus, porque ele está passando por uma plantação de trigo, junto com os discípulos, em dia de sábado. Eles colhem algumas espigas e eles são censurados, porque isso era considerado um trabalho. Só para vocês entenderem, os judeus,
Até hoje, os judeus ortodoxos, os judeus mais rigorosos, aqueles que seguem a religião de um modo mais firme. Em Jerusalém, no sábado, o elevador para em todos os andares, porque apertar o botão do elevador já é considerado trabalho. Então vocês vejam que nas interpretações dos judeus, já no tempo de Jesus, dos fariseus, essa questão do sábado, do descanso sabático, foi levada tão a sério e foi tão extrapolada que, transpondo para o dia de hoje, até apertar o botão do elevador ou o interruptor da luz já é considerado trabalho. Então, quando chega na tarde da sexta-feira, porque para eles o sábado começa na sexta-feira à noite, eles já acendem as luzes da casa que ficarão acesas e já apagam as luzes que ficarão apagadas, para não terem que apagar ou acender luzes durante o sábado. Você não pode caminhar mais do que uma certa quantidade de passos no sábado, porque isso é considerado trabalho. Fazer a comida, cozinhar, também é considerado trabalho. Então, a comida que será comida no sábado já é preparada na sexta, para que eles não tenham que cozinhar no sábado. Então, essa questão foi levada tão a sério, foram criadas tantas regras, que praticamente no sábado não se podia fazer nada. Quando Jesus curou em dia de sábado, numa sinagoga, um homem que tinha mão seca, ele foi censurado, chamaram a atenção de Jesus por ele curar em dia de sábado, em dia de descanso, em dia de repouso. Então, no sábado, só se pode ir à sinagoga, mas não se pode fazer mais nada. E Jesus aqui já começa a bater de frente com essas práticas, que são, na verdade, uma extrapolação do quarto mandamento. Aliás, do terceiro mandamento, não do quarto. O quarto mandamento é honrar pai e mãe, Terceiro mandamento. Então Jesus diz que ele é Senhor também do sábado. Ele tem autoridade divina em relação ao sábado, porque ele é o Filho de Deus, Então ele tem autoridade, uma vez que a lei de Deus foi dada por Deus, ele é Deus, ele é Senhor também do sábado. Seguindo. Depois da ressurreição de Jesus, nós vemos que acontece uma mudança. Os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros cristãos, eram todos judeus. E naturalmente eles guardavam o sábado. E eles iam à sinagoga no sábado. No entanto, a gente vê, já no Novo Testamento, que os cristãos se reúnem não mais no sábado, mas no domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição de Jesus. Então, por exemplo, aqui em Mateus 28, depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo,
naquela época não tinha esse nome, né? Era o primeiro dia da semana. Nós, cristãos, é que demos ao primeiro dia da semana o nome de domingo. Aliás, que os pagãos davam a cada dia da semana o nome de um deus. Então, por exemplo, em inglês até hoje, domingo é Sunday, é o dia do sol. Segunda-feira, Monday, é o dia da lua, né? E assim por diante, cada dia da semana recebe o nome de um deus pagão. Em espanhol é assim, em italiano é assim, em francês é assim. Cada nome da semana, cada dia da semana, tem o nome de um deus pagão. O português é praticamente a única língua que tem os nomes dos dias das semanas cristãos. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Então, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo na manhã da ressurreição. Pode passar. Em João, no primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Aí pula um pouquinho, né? Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, percebam a insistência de São João de afirmar que era o primeiro dia da semana. Os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. E aí tem a aparição de Jesus ressuscitado no cenáculo. Aí pula mais uns versículos, tudo isso no capítulo 20. 8 dias depois, se era domingo, 8 dias depois é o domingo seguinte, né? 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Então, no mesmo capítulo, São João repete 3 vezes, enfatizando que era o primeiro dia da semana, era domingo, e que Jesus ressuscitado aparece nesse dia. O primeiro dia é o dia da ressurreição. E os discípulos estavam reunidos. E 8 dias depois eles estavam reunidos de novo, no domingo. Ou seja, aquele passou a ser o dia da reunião dos cristãos. E o dia da presença de Jesus ressuscitado no meio deles. Né? Vamos lá. Em Atos 20, para não dizer que era uma coincidência, né? Em Atos 20, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Então aqui já nós temos as comunidades cristãs se reunindo há muitos anos. Porque alguém pode dizer, não, mas é porque Jesus ressuscitou no domingo, mas vejam que nos Atos dos Apóstolos, São Paulo, e aqui São Lucas usa o nós, porque como eu expliquei ontem, nesse trecho dos Atos dos Apóstolos, São Lucas narra fatos que aconteceram quando ele estava junto com São Paulo, né? Ele presenciou esse fato. E depois, na sequência, São Lucas vai contar que São Paulo estava pregando, como diz aí, ele prolongou a palestra até a meia-noite. Eles estavam no 3º andar,
E uma pessoa, um rapaz, que estava sentado na janela, pegou no sono. Cadê o Nilton? Está acordado? Era você lá nos Atos dos Apóstolos. O rapaz estava sentado na janela, o padre estava fazendo a homilia, e o Nilton cochilou lá, né? E caiu da janela do terceiro andar, e naturalmente ele caiu morto lá embaixo, né? Mas aí São Paulo desceu e chamou ele pelo nome e ressuscitou ele. Então deu tudo certo. Eu não garanto que eu posso fazer a mesma coisa, então cuidado. Não se sente na janela. Então, vejam, eles estavam reunidos celebrando a Eucaristia. Quando? No sábado? Não, no primeiro dia da semana, no domingo. Né? 1 Coríntios, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada para fazer as coletas. Então, como até hoje na missa tem o momento da coleta, né? Tem um momento em que cada um traz os donativos, traz a sua colaboração, a sua ajuda. Porque no primeiro dia da semana era o dia da reunião, era o dia do encontro dos cristãos. Então eles já não mais se reuniam de domingo. São Paulo e outros cristãos iam às sinagogas no sábado para converter os judeus. Eles iam às sinagogas no sábado para pregar para os judeus, para que eles se convertessem, porque os judeus se reuniam de sábado. Mas os cristãos se reuniam de domingo, não mais no sábado. Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro, nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, dies Domini, domingo. Então aqui é a primeira vez que a gente encontra a palavra, a expressão, aliás, dia do Senhor, para designar o domingo. Porque domingo vem do latim dies Domini, que é dia do Senhor. Então aqui no livro do Apocalipse, São João mostra que no finalzinho do primeiro século, o primeiro dia da semana já era chamado de dia do Senhor. Porque era o dia em que se reuniam os cristãos para celebrarem, comemorarem a ressurreição de Jesus, a vida nova. O domingo é a Páscoa semanal dos cristãos. No dia do Senhor, no domingo, fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta que dizia, e aí por diante, né? Então, logo no comecinho do livro do Apocalipse, São João diz que foi num domingo, no dia do Senhor, que ele teve todas aquelas visões que ele descreve no livro do Apocalipse. Aqui nós temos, voltando para o livro dos Atos dos Apóstolos, a decisão do Concílio de Jerusalém. Vocês sabem que entre os primeiros cristãos havia aquela divergência, especialmente entre Paulo e Tiago, como nós dissemos ontem, a questão dos judaizantes, se os pagãos que se convertiam deviam conservar as práticas judaicas, os costumes dos judeus. E eles então se reúnem, existe todo aquele debate sobre circuncisão, sobre
não comer carne de porco e todas aquelas práticas judaicas. No final da discussão, eles chegam a um consenso, escrevem uma carta que deve ser lida em todas as igrejas, em todas as comunidades cristãs. Então vejam só o que eles decidem. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso, além do seguinte indispensável: que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Destas coisas fareis bem de vos guardar conscienciosamente a Deus. Ou seja, quando o Concílio de Jerusalém se reuniu para decidir se os cristãos vindos do paganismo deviam ou não guardar as práticas judaicas, eles não mencionam: olha, vocês têm que guardar o sábado, viu? Isso não é dito. Isso não é dito porque os cristãos não guardavam mais o sábado. E muitos cristãos que vieram do judaísmo, naturalmente, tinham guardado o sábado a vida inteira. E achavam aquilo muito importante. Mas o Concílio de Jerusalém decide que não é necessário que os cristãos guardem mais o sábado, que essa lei caducou. Porque nós não estamos mais no Antigo Testamento, nós estamos no Novo Testamento. É uma nova aliança. É uma nova religião. Então, não se guarda mais o sábado. Seguindo, em Colossenses, São Paulo fica bravo com os judaizantes e diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ou seja, tem alguém pegando no pé de vocês e dizendo que vocês são menos devotos, são menos cristãos, são menos tementes a Deus, ou até que vocês não vão se salvar porque vocês não guardam o sábado? Manda esse povo passear, né? Ninguém vos julgue por vocês não guardarem o sábado, porque nós não temos mais que guardar o sábado. Seguindo, em Romanos, um faz distinção entre dia e dia, outro, porém, considera iguais todos os dias. Cada um proceda segundo sua convicção. Você quer guardar o sábado porque você é judeu desde o nascimento, porque quem é judeu desde o nascimento, né? Mas pode ser que você seja um judeu que já nasceu em família cristã. Você quer continuar não trabalhando de sábado? Beleza, mas não incomode, não queira impor isso aos outros. É o que São Paulo está dizendo aí, né? Por quê? Porque nós estamos ali ainda num tempo de transição, de adaptação. Muitos dos cristãos foram judeus a maior parte da vida. Mas agora, né, vamos então tolerar aqueles que querem continuar guardando o sábado, mas não vamos aceitar que eles queiram impor isso para todo mundo. Então é muito claro, né? Aqui nós temos um trecho da carta aos Hebreus que faz uma interpretação do que significa para nós agora o sábado, o dia do descanso. Então, só antes de nós lermos, que é um texto um pouco mais longo, para que fique bem claro, não é que, lembrem-se, o sábado é o dia do descanso, certo? Em honra do Senhor, ou seja, é o dia em que nós
de maneira especial, devemos prestar culto a Deus, adorar a Deus, nos reunirmos em assembleia. Sábado quer dizer descanso. Então, o dia de sábado é o dia do descanso. Não é que o sábado foi abolido, mas é que o dia do descanso já não é o sétimo dia. O dia do descanso passou a ser o primeiro dia da semana, né? Essa que é a questão. Então, o sétimo dia foi substituído pelo primeiro dia, porque é o dia da ressurreição de Jesus. Porque agora nós pertencemos a uma nova criação. Em Cristo, somos novas criaturas. O sábado estava ligado, a guarda do sétimo dia estava ligada à primeira criação. Mas em Cristo nós somos uma nova criatura, uma nova criação. Nós fomos recriados, então agora nós guardamos o oitavo dia, o primeiro dia. Nós vamos ver como os padres da igreja trabalhavam essa simbologia, né? Então, o dia do descanso, o dia do repouso, foi transferido do sétimo para o primeiro. Não é que ele foi abolido, mas ele foi transferido de dia por causa da ressurreição de Jesus. No sétimo dia, Jesus estava descansando. Ele estava no sepulcro, ele estava no túmulo, mas ele ressuscitou no domingo. Então, aqui na carta aos Hebreus, nós lemos o seguinte: enquanto, pois, subsiste a promessa de entrar no seu descanso, tenhamos cuidado em que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. A boa nova nos foi trazida a nós, como foi a eles, os judeus. Mas a eles de nada aproveitou, pois caíram na descrença. Nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Ele disse: eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu descanso. E aqui a carta aos Hebreus está citando o Salmo 95, 94, 95, no qual Deus diz justamente: eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu repouso. Ora, as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo, pois em certa passagem falou do sétimo dia o seguinte: e terminado o seu trabalho, descansou Deus no sétimo dia. Segue. Se, pois, ele repete, não entrarão no lugar do meu descanso, é sinal de que outros são chamados a entrar nele. E como aqueles a quem primeiro foi anunciada a promessa não entraram por não ter tido fé, Deus, após muitos anos, por meio de Davi, estabelece um novo dia, um hoje, ao pronunciar as palavras mencionadas: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes houvesse dado repouso, não teria depois disso falado de um outro dia. Por isso resta um repouso sabático para o povo de Deus. E quem entrar nesse repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas. Assim, apressemo-nos a entrar neste descanso, para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade. Então vejam como ele fala aqui de um novo dia, um hoje. Resta um repouso sabático para o povo de Deus. Então aqui ele entende que o sábado, o dia do descanso, foi substituído por um outro dia, o domingo, que é uma prefiguração do repouso eterno, ou seja, da eternidade, do céu. Então, o domingo, o oitavo dia, para os padres da igreja, é
o dia da eternidade, é o dia sem ocaso, é o dia sem fim. Esse é o significado escatológico do domingo. Ele aponta para o repouso eterno, para o descanso eterno. Os 7 dias da semana representam o tempo cronológico. O 8º dia representa, o 8º dia que é o domingo, na perspectiva cristã, representa a eternidade. Este mundo passa, mas o domingo aponta para a eternidade. É o novo dia. No Salmo 117, nós lemos o seguinte: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. E nós sabemos que esse salmo é interpretado, o próprio São Pedro, no dia de Pentecostes, cita esse salmo, dizendo que esse salmo se referia a Cristo. A pedra que os pedreiros rejeitaram e que se tornou a pedra angular é Cristo. Os judeus o mataram, mas Deus o ressuscitou e o constituiu Senhor e Cristo. São Pedro diz que esse salmo se cumpre na pessoa de Cristo. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Então, por causa da ressurreição de Cristo, o dia do descanso não é mais o 7º, é o 8º, é o primeiro dia. É o dia em que se celebra a Eucaristia, por excelência. Por isso a Eucaristia dominical é de preceito. A gente reza a missa todo dia, mas a missa dominical é de preceito, porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia da sua ressurreição. Santo Tomás, cuja memória nós celebramos hoje, faz uma distinção, porque nós, quando falamos em lei de Moisés, devemos pensar nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco. Então, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses são os livros que os judeus chamam de Torá, é a lei. E aí, os judeus contam 613 normas, 613 prescrições, leis, mandamentos. Então, quando nós falamos em mandamentos, nós pensamos nos 10 mandamentos. Mas para o judeu, existem 613 mandamentos. Santo Tomás diz o seguinte: na lei de Moisés, nós temos essas 613 leis e nós devemos separá-las em 3 categorias. Nós temos a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Então, para nós cristãos, a lei moral que está contida nos 10 mandamentos continua válida. Os 10 mandamentos são válidos para nós, porém reinterpretados à luz de Cristo. Lá no Sermão da Montanha, Jesus reinterpreta os mandamentos. Então, por exemplo, ele diz: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, quem olha para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem odeia o seu irmão é assassino. Então, para nós continuam válidos os mandamentos, os 10 mandamentos, porque eles representam a lei moral, porém nós os interpretamos à luz de Cristo. E nesse sentido, o próprio 3º mandamento continua válido, só que em vez de guardar o sábado, que pertence à antiga aliança, nós guardamos o domingo, que pertence à nova aliança. As leis cerimoniais e as leis civis, que são todas as outras, caducaram.
Elas eram provisórias, elas eram para o Antigo Testamento. Por isso a gente não é circuncidado, por isso a gente come carne de porco, e por isso a gente não observa, né? Igual os judeus ortodoxos que têm o cabelo aqui enroladinho do lado, né? Vocês já devem ter visto, porque tem uma lei que manda que não pode raspar aqui do lado o cabelo, né? A barba tem o jeito certo de cortar a barba, o tipo de tecido que pode ser usado, não se pode usar tecido com misto, né? Não pode misturar carne com leite. Então não pode comer cheeseburger, porque o queijo é feito de leite, né? Então, todas essas leis existem ali. Para nós cristãos, elas caducaram, porque elas eram leis específicas para o Antigo Testamento. Veio a nova lei. O Antigo Testamento deu ao novo seu lugar, como o próprio Santo Tomás disse. Era sombra o antigo povo. O que é velho cede ao novo, foge à noite, chega à luz. Santo Tomás diz isso, né? Então, essas leis já não servem mais para nós. Segue. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas, diz Jesus. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Ou, uma outra tradução, para dar-lhes pleno cumprimento. Então, Jesus levou à perfeição, Jesus deu pleno cumprimento à lei e aos profetas. De modo que, né, ele não veio abolir, ele veio dar pleno cumprimento, ele veio levar à perfeição. E nesse sentido, Jesus leva à perfeição o mandamento de guardar o sábado com a sua ressurreição no domingo, no primeiro dia da semana, né? Aí só umas palavrinhas sobre o adventismo do sétimo dia. Como foi que surgiu o adventismo do sétimo dia? Começou com esse William Miller, que viveu ali entre o final do século XVIII até a metade do século XIX. Esse William Miller era um pastor batista, e ele começou a estudar a Bíblia, as profecias de Daniel e o Apocalipse. Os adventistas adoram Daniel e Apocalipse. Praticamente, parece que são os dois únicos livros que existem na Bíblia deles, né? E eles adoram essa coisa de profecias e de tentarem desvendar as profecias. E ele, então, chegou à conclusão de que a volta de Jesus, a vinda gloriosa de Jesus, segundo os seus cálculos, baseado nessas profecias, aconteceria entre 1843, entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844. Não preciso dizer que Jesus não voltou quando ele tinha previsto, né? E aí, um rapaz do grupo dele, porque ele começou a ensinar isso, e um monte de gente começou a seguir o William Miller. Quando chegou o final da primavera e Jesus não tinha voltado, um rapaz lá do grupo dele lembrou e disse assim: não, mas é que a gente tem que seguir o calendário judaico, não o calendário cristão, ocidental, né? Então, Jesus vai voltar lá em outubro, no dia 22 de outubro desse ano. Não é que a gente errou, é que a gente considerou o calendário errado. Ah, beleza, então agora vai. Chegou 22 de outubro, Jesus não voltou. Erramos de novo. E agora? Aí, esse episódio ficou conhecido como o dia do grande desapontamento, né? Poxa, mas a gente estudou tanto as Escrituras, né? Aí, dentro desse grupo, dos discípulos do William Miller, tinha uma moça chamada Ellen White. E aí a Ellen White
tinha visões, ela tinha revelações, supostamente. E aí ela disse que ela teve uma revelação, que não é que eles erraram a data, é que nesse dia 22 de outubro de 1844, o que aconteceu, tem uma passagem lá de Daniel, que é a passagem que eles interpretavam, junto com Apocalipse, que diz que Jesus entrou no santuário celeste. Isso está na carta aos Hebreus também, né? Isso é tirado na verdade, está em Daniel e na carta aos Hebreus. Eles interpretam como esses dois textos ligados. Então ela diz que nesse dia 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no santuário celeste. Então não é que eles erraram, é que o que aconteceu nesse dia aconteceu lá no céu e ninguém viu. Quer dizer, ela viu, porque ela era uma vidente, e ela viu Jesus entrando no santuário celeste. E que a partir dessa data, o fim do mundo aconteceria em pouco tempo. Bom, já faz uns anos aí, até agora nada, né? Então assim, o adventismo começou com isso aí. Um grupo de gente maluca tentando adivinhar a data do final do mundo. Quando não aconteceu, eles tentaram inventar uma interpretação para aquilo, para dizer que eles não estavam errados. E por isso eles são chamados de adventistas, né? Porque eles dão uma ênfase muito grande nessa questão da segunda vinda de Cristo, da volta iminente de Cristo, e a isso se somou posteriormente a questão do sétimo dia, de guardar o sábado, né? E não só isso, de guardar outras leis ali do Antigo Testamento relativas à alimentação. Aí eles não tomam café, né? Não comem carne de porco, essas coisas aí. Mas vejam, dentro do mundo protestante, como eu disse no início, eles nem são considerados cristãos por alguns protestantes. Os presbiterianos mesmo dizem que eles são uma seita, o batismo deles nem é válido, mas, então, segundo eles, não só os católicos, né, todos os cristãos não adventistas estão guardando o dia errado. E aí lá no Apocalipse, eles dizem que lá no Apocalipse tem a primeira besta e a segunda besta, né? A primeira besta, segundo eles, é a Igreja Católica. E a segunda besta são os protestantes que guardam o domingo, que seguem a primeira besta. Eu acho que a besta é outra pessoa, mas eu não vou dizer quem é. Segue adiante. Então, em Daniel, eles têm esse texto de Daniel, que diz o seguinte: os 10 chifres indicam 10 reis levantando-se nesse reino, mas depois dele surgirá outro, diferente, que destronará 3, proferirá insultos contra o Altíssimo e formará o projeto de mudar os tempos e as leis. E os santos serão entregues ao seu poder durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse rei que vai mudar tempos e a lei de Deus, eles dizem que é quem? O Papa. Ou então Constantino, sempre é Constantino, né? Então que Constantino é esse rei. Na verdade o Papa, eles vão identificar com a besta, né? E a Babilônia é a Igreja Católica. Então, na verdade, a primeira besta é o Papa, a segunda besta são os protestantes que seguem a questão do domingo, né? A Babilônia é a Igreja Católica, e Constantino é esse rei que veio mudar os tempos e a lei. O que é mudar os tempos e a lei? A lei de Deus que manda guardar o sábado, e aí ele mandou guardar o domingo. Então ele mudou a lei de Deus, mudando os tempos. Essa é a interpretação que os adventistas fazem. Problema: os cristãos já guardavam o domingo 300 anos antes de Constantino.
dizer, a narrativa adventista os primeiros cristãos, durante 3 séculos, eles guardavam o sábado. Aí chegou Constantino, que, segundo eles, fundou a Igreja Católica e proibiu guardar o sábado e mandou guardar o domingo. Só que nós acabamos de ver aí que já no Novo Testamento os cristãos guardavam o domingo. Não foi Constantino que inventou isso. E mais, esse rei não é Constantino. Pode passar aí. Esse rei é Antíoco IV Epífanes, que é da época de Daniel, é lá do Antigo Testamento. Daniel estava falando deste rei. Antíoco IV Epífanes, ou Epifânio, rei grego do Império Seleucida, que reinou sobre a Síria de 175 a.C. a 164 a.C. O que é que o Antíoco IV Epífanes fez? Vocês já devem ter ouvido falar de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, rei da Macedônia, que foi aluno de Aristóteles, ele construiu um grande império que englobava tanto o mundo grego quanto a Síria, a Palestina. Só que quando ele morreu, ele não tinha filhos. E o seu império, então, foi dividido entre 4 generais. E a parte da Síria ficou para os Seleucidas. E o Antíoco IV Epífanes pertencia a essa dinastia seleucida. Então ele foi rei da Síria, e dentro desse reino da Síria estava a Palestina, onde viviam os judeus. E ele então estabeleceu um decreto proibindo a circuncisão, proibindo guardar o sábado. Ele pegou um porco, que é um animal considerado impuro para os judeus, e sacrificou sobre o altar do templo de Jerusalém. Isso é chamado por Daniel de abominação da desolação. Quando a gente encontra essa expressão, a abominação da desolação, é porque ele mandou fazer uma estátua de Zeus e colocar dentro do templo de Jerusalém. Um altar de Deus, um altar para Zeus, sobre o altar do sacrifício, e sacrificou um porco. Então, isso foi um escândalo para os judeus, né? Proibiu o sábado, proibiu a circuncisão, as festas dos judeus, sacrificou um porco sobre o altar do templo, mandou colocar uma estátua de Zeus e construir um altar dedicado a Zeus dentro do templo de Jerusalém. E os judeus macabeus, é a época dos macabeus, né? Na nossa Bíblia Católica tem o primeiro e o segundo livro dos macabeus. Eles então se revoltaram contra o Antíoco IV Epífanes, e assim começou a guerra dos macabeus. E eles venceram e rededicaram o templo de Jerusalém. Então, quando a profecia de Daniel fala de um rei que vai mudar os tempos e a lei de Deus, ele está se referindo a Antíoco IV Epífanes. Tem nada a ver com Constantino. É um rei lá da época de Daniel. Assim como quando São João no Apocalipse fala da besta, ele está se referindo ao imperador Nero. O 666, né? Que eles dizem que significa o vigário de Cristo na terra, o Papa. É Nero, é o imperador Nero. Não tem nada a ver com o Papa, né? A Babilônia é o Império Romano. É disso que São João estava falando. Bom, vamos ver alguns textos patrísticos, então, sobre o domingo. Epístola de Barnabé, atribuída a São Barnabé, provavelmente, né, não há certeza se realmente foi ele que escreveu, mas é um texto bem antigo. Inclusive, alguns padres da igreja, antes da definição do cânon da Bíblia,
consideravam esse livro inspirado, consideravam esse livro dentro do cânon das Escrituras. Vamos ver o que ele disse. Ele finalmente lhes disse: não suporto vossas luas novas e os vossos sábados. Vede como ele diz: não são os sábados atuais que me agradam, mas aquele que eu fiz, e no qual, depois de ter levado todas as coisas ao repouso, inaugurei o 8º dia, isto é, o começo de um mundo novo. Eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e depois de se manifestar, subiu ao céu. Isso é século II. Constantino nem pensava em nascer, né? Constantino é do século IV. Vamos lá? Didaqué, nós lemos ontem um trechinho da Didaqué, foi escrita na última década do primeiro século. Reúna-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer após ter confessado seus pecados, para que o sacrifício seja puro. Aquele que está brigado com seu companheiro não pode juntar-se antes de se reconciliar, para que o sacrifício oferecido não seja profanado. Um dos temas que nós temos lá para falar é sobre se a Eucaristia é ceia ou sacrifício, né? Como é que a Didaqué se refere à Eucaristia? Sacrifício oferecido, né? Então aqui já tem uma resposta. Se os primeiros cristãos achavam que a Eucaristia é só uma ceia ou se ela é sacrifício. Esse é o sacrifício do qual o Senhor disse: em todo lugar, em todo tempo, seja oferecido um sacrifício puro, porque sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é agradável entre as nações. Então, o dia do Senhor é o dia em que se reúnem os cristãos. Santo Inácio de Antioquia, que viveu entre 35 e 107. Aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte. Alguns negam isso, mas é por meio desse mistério que recebemos a fé e no qual perseveramos para ser discípulos de Jesus Cristo, nosso único mestre. Como podemos viver sem aquele que até os profetas, seus discípulos no Espírito, esperavam como mestre? Foi precisamente aquele que justamente esperavam, que ao chegar os ressuscitou dos mortos. Carta aos Magnésios de Santo Inácio de Antioquia. Então, não tem dúvida, né? São Justino de Roma, entre 106 e 165 ele viveu, né? Essa é a mais antiga descrição que nós temos da celebração eucarística, da missa. No dia que chamam Dia do Sol, qual que é o Dia do Sol para os pagãos? É o domingo, é o primeiro dia da semana. É o Sunday do inglês, né? Dia do Sol. Realiza-se a reunião no mesmo lugar de todos os que habitam a cidade ou o campo. Pode seguir. No diálogo com Trifão, o mesmo São Justino, agora a apologia, que é o texto anterior, ele está falando com o imperador Antonino Pio, portanto com um pagão. Aqui ele está debatendo com um judeu. E ele diz: também nós observaríamos essa circuncisão carnal, guardaríamos os sábados e todas as vossas festas, se não soubéssemos o motivo pelo qual vos foram ordenadas, isto é, por causa de vossas iniquidades e da vossa dureza de coração. Se antes de Abraão não havia necessidade de circuncisão, e antes de Moisés não havia necessidade do sábado, das festas ou dos sacrifícios, também agora ela não existe, depois de Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido sem pecado de Maria Virgem, da descendência de Abraão. Não tem mais sentido guardar sábado, porque nós estamos debaixo da nova lei. Os mártires de Abitene, do ano 304. Diocleciano proibiu os cristãos de se reunirem de domingo,
Ele sabia que era de domingo que os cristãos se reuniam. Mas esses mártires de Abitene, né? Volta. Abitene. É uma cidade, eram 49, eles estavam reunidos na Eucaristia e foram descobertos e foram presos. E quando eles estavam diante do tribunal e perguntaram para eles: por que é que vocês descumpriram a ordem do imperador? A resposta deles foi: sine dominico non possumus. Ou seja, sem o domingo não podemos viver. Sem o domingo nós não podemos viver. Proibiu a gente se... Por quê? Porque o domingo é o dia da Eucaristia. A gente não pode viver sem a Eucaristia. Vamos lá? E aí eu coloquei, nós não vamos ler não, mas o Papa São João Paulo II, em 1998, escreveu um documento chamado Dies Domini sobre o domingo. Então quem quiser estudar um pouquinho mais e ler sobre o domingo, nós temos esse documento do Papa São João Paulo II que fala especificamente sobre o domingo, o dia do Senhor. Tá? Então aí vocês podem procurar na internet e ler. Eu pus uns trechos aí, mas nós não vamos ler não. Vamos seguir em frente, porque atrás vem gente. Vamos para o próximo tema. Depois eu dou um espacinho para pergunta se der. O próximo tema é: o rosário é uma vã repetição? Os protestantes costumam dizer isso, né? Baseados em quê? Nesse texto de Mateus, no qual Jesus diz assim: nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe o pedirdes. Então, vamos começar. Eles dizem, bom, o rosário é uma vã repetição, que você fica lá, Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria. E Jesus fala que não é para fazer vã repetição. Vocês católicos não obedecem à Bíblia. Vocês ficam repetindo Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, né? Bom, vamos ver o que é isso. Pode passar? Aqui nós temos uma outra tradução, porque essa expressão vãs repetições, na verdade é uma palavra grega que pode ser traduzida assim: nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Vejam só, Jesus está dizendo que os pagãos agem assim. Os pagãos. Portanto, Jesus está se referindo aos encantamentos, àquilo que nós poderíamos chamar de feitiçaria, magia, que era o procedimento dos pagãos. Ou seja, a mentalidade dos pagãos é a seguinte: eu vou fazer aqui um ritual para manipular as forças espirituais e obrigar a divindade a fazer o que eu quero. Tornar propícia a divindade. Isso é magia. É a ideia de que a oração serve para convencer Deus a fazer aquilo que eu quero, né? A oração serve para manipular Deus e fazer Deus, colocar Deus a meu serviço. É disso que Jesus está falando, de feitiçaria, de uma mentalidade mágica, segundo a qual eu faço um rito, uma mandinga, né? Eu faço um gesto com umas palavras mágicas e assim a divindade faz o que eu quero, me obedece. Eu mando e Deus obedece. Palavras mágicas. Basta dizer aquelas palavras e Deus vai fazer o que eu pedir. É disso que Jesus está falando. Vejam, se nós olhamos o contexto, é o Sermão da Montanha, capítulo 6 de São Mateus, nós vamos perceber que não tem nada a ver com oração
com palavras que são repetidas. Vamos ver o que é que Jesus diz antes. Antes, Jesus diz assim: quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Ou seja, não devemos agir como os hipócritas, que rezam de pé para serem vistos, que rezam nas praças, nas sinagogas. Devemos entrar no quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai em segredo. Isso significa que Jesus está proibindo as pessoas de rezarem em público, na igreja? Então a gente não deveria ir para a igreja, a gente deveria rezar só em casa, dentro do quarto. Se a gente for interpretar ao pé da letra, do mesmo jeito que eles estão interpretando as vãs repetições, né? Multiplicar as palavras, então a gente vai dizer aqui que Jesus está proibindo a oração comunitária, que oração só pode ser individual, que não se pode rezar, mas o próprio Jesus diz, né? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então é um jeito de interpretar o texto que é distorcido, é fundamentalista, é literal, né? Seguindo. Em seguida, então nós vimos o que é que Jesus diz antes, mas depois, no versículo seguinte, Jesus diz: não rezeis como os pagãos, que acham que serão ouvidos por dizerem muitas palavras. Eis como deveis rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ele ensina o Pai Nosso, quer dizer, ele ensina uma oração que a gente deve repetir, né? Ele acabou de falar que não pode vãs repetições. Aí ele diz: é assim que vocês devem rezar, não como os pagãos. Vocês devem rezar dizendo: Pai nosso que estais no céu. Ele dá para nós uma oração para a gente repetir. Então, Jesus não está falando de repetição, ele está falando de vãs repetições, ou seja, repetições vazias. Quando a gente acha que basta dizer um monte de palavra, como se fossem palavras mágicas, mas a oração não brota do coração. Mas a oração, para brotar do coração, não precisa ser uma oração espontânea. Inclusive, Jesus está dizendo com que palavras nós devemos nos dirigir a Deus. Ele nos ensina o Pai Nosso. Então não há contradição nenhuma. O rosário não é uma vã repetição. É uma repetição, mas não é uma vã repetição. Será uma vã repetição se eu repetir aquelas palavras sem atenção, sem devoção, com uma mentalidade supersticiosa, mágica, sem converter o coração a Deus. Esse é que é o problema. É a oração apenas para ser visto, apenas exterior, mecânica, automática, que não quando o coração e os lábios não estão em sintonia, né? Esse é que é o problema. Então, o próprio Jesus nos ensinou uma oração para ser repetida. Seguindo. Jesus em São Lucas disse: se algum de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitar.
E eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e ao que bater se lhe abrirá. Então nessa parábola Jesus fala da oração insistente, né? Da oração que se repete. E ele nos incentiva a rezar assim. Seguindo. Lucas 18. Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. A oração insistente, perseverante. Orar sempre, né? E depois então vem aquela parábola da viúva e do juiz iníquo. Seguindo. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa era a oração dele. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As mesmas palavras, né? A repetição da mesma oração, com insistência, até que Jesus o ouvisse. Vamos lá. Jesus, no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, chama Pedro, Tiago e João. Vigiai, orai comigo. Adiantou-se um pouco e prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Aí, eu tirei, né? Mas Jesus vai lá procurar os discípulos, eles estão dormindo. Jesus acorda eles: gente, vamos rezar. Afastou-se pela segunda vez e orou, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Aí Jesus volta lá nos discípulos, eles estão dormindo. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Repetindo a mesma oração. Ele não precisou inventar outra coisa. As mesmas palavras, repetiu, insistindo. Jesus, né? Muito bem. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Isso aqui é depois da última ceia. Então, os judeus costumavam recitar os salmos. E os judeus tinham muitas orações que eles faziam durante o dia, quando eles acordavam, na hora de lavar as mãos, para abençoar o alimento, para tomar banho, para tudo que eles faziam, eles tinham pequenas orações que eles repetiam. Jesus e os discípulos faziam essas orações. Eles recitavam os salmos. Então é loucura pensar que, quando Jesus fala de vãs repetições, ele está proibindo fazer oração decorada ou lida, que só pode fazer oração espontânea. Jesus e os discípulos rezavam os salmos. Aliás, cantavam os salmos. Eu imagino que Jesus devia ser bem afinado, né? Mas, na cruz, próximo da hora nona, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? O que é isso? É o Salmo 21. Quando o evangelista diz que Jesus pronunciou estas palavras na cruz, o que ele queria dizer é que na cruz Jesus estava rezando. E ele estava rezando o quê? Uma oração espontânea que ele estava inventando na hora? Não, ele estava rezando um salmo. O Salmo 21, que ele sabia de cor. Jesus estava rezando uma oração decorada. Ali na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? É como se ele dissesse: próximo da hora nona, Jesus exclamou em voz forte:
Ave Maria. A gente já sabe o que vem em seguida, não precisa pôr a oração inteira, né? E Jesus exclamou com voz forte, Salve Rainha. Você sabe o que vem em seguida. Então ele só pôs, meu Deus, por que me abandonastes? Mas certamente Jesus continuou recitando o salmo inteiro. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, São Paulo diz, orai sem cessar. Em Apocalipse, esses animais, quais animais? Aqueles 4 ali, que estão no ambão, né? Que São João viu no céu. A águia, o boi, o leão e o homem. Esses animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. E isso daqui aparece lá em Isaías, aliás, em Daniel, e aqui aparece de novo. Quer dizer, os anjos ficam repetindo dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o dominador. Santo, santo, santo. Os anjos ficam repetindo isso daí, né? Sem cessar, ininterruptamente, dia e noite. Alguém precisa avisar esses anjos que Jesus mandou, proibiu de ficar repetindo uma oração, né? É óbvio que não. Aqui eu coloquei o Salmo 117. Vamos rezar junto o Salmo 117? Todo mundo, vamos lá. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor dos senhores, porque eterno é seu amor. Somente Ele é que fez grandes maravilhas, porque eterno é seu amor. Ele criou o firmamento com saber, porque eterno é seu amor. Estendeu a terra firme sobre as águas, porque eterno é seu amor. Ele criou os luminares mais brilhantes, porque eterno é seu amor. Criou o sol para o dia presidir, porque eterno é seu amor. Criou a lua e as estrelas para a noite, porque eterno é seu amor. Ele feriu os primogênitos do Egito, porque eterno é seu amor. Tá bom, não acabou ainda não, pode... Olha lá, tá vendo? Continua. Porque eterno é seu amor, porque eterno é seu amor, porque eterno é seu amor, porque eterno é seu amor. É uma ladainha, é uma repetição. É um salmo, está na palavra de Deus, né? Não acabou ainda, mais um. Pode passar. Aí agora acabou, né? Salmo 135, não 117, 135. Então, tá aí, é um salmo que tem um refrão, é uma prece litânica em forma de ladainha. E então vejam só. Alguns protestantes costumam dizer que eles oram e os católicos rezam. Vocês, reza é coisa de padre, reza é coisa de católico, eu oro. Isso é só uma estupidez muito grande, porque na língua portuguesa existem 2 palavras que significam exatamente a mesma coisa. Pode procurar no dicionário, no Aurélio, no Michaelis, qualquer Larousse, qualquer dicionário, você vai lá procurar rezar, vai estar lá sinônimo, orar. Orar, sinônimo, rezar, é a mesma coisa. Não existe isso que rezar é dizer uma oração decorada e orar é rezar, é falar espontaneamente. Isso não existe. Isso é só apologética protestante barata. Rezar e orar é a mesma coisa. Nós católicos podemos rezar espontaneamente, não tem problema nenhum, até devemos, né? Você pode fazer oração espontânea, falar com Deus, e você pode recitar uma oração que você encontrou num livro, num manual de oração, ou uma oração que você sabe de cor. É tudo a mesma coisa, gente, é tudo oração. O que interessa é que venha do coração.
Muitas vezes, quando a pessoa tem o costume de fazer orações espontâneas, com o passar do tempo, ninguém é tão criativo assim. Você começa a repetir as mesmas orações, mesmo que espontâneas. Você começa a falar as mesmas coisas. Vai num grupo de oração. A pessoa não vai ficar toda vez inventando coisa diferente. A pessoa sempre faz mais ou menos a mesma oração, né? Então, é bobagem isso aí. Rezar é a mesma coisa que orar. Não existe diferença. O que interessa é que as palavras venham do coração, mesmo que sejam decoradas. Eles falam tanto, aí você vê um culto protestante, eles ficam lá repetindo, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ué, isso não é vã repetição? Por favor, né? Isso sim é vã repetição. Vamos lá. O rosário não é uma oração bíblica. Bom, o Pai Nosso, não precisa dizer que está na Bíblia, né? E a Ave Maria, está lá, Lucas 1, 28. O anjo, Gabriel, e Lucas 1, 42, Isabel, cheia do Espírito Santo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A igreja só acrescentou o nome de Maria, né? Ave Maria, e o nome de Jesus. E a segunda parte? Sim, a segunda parte foi acrescentada pela igreja, que não tem nada demais, né? Santa Maria, ou alguém duvida que Maria seja santa, porque São Paulo chamava todos os batizados, todos os cristãos, de santos. Jesus falou, sede santos, Deus disse sede santos, né? Então Maria não é santa? Santa Maria, mãe de Deus. Sim, mãe de Deus, como inclusive nós vimos ontem, Lutero, Calvino afirmavam que Maria é mãe de Deus. Isabel disse, como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Senhor em hebraico é Adonai. Adonai é como eles se referiam a Deus para não pronunciarem o seu nome, o tetragrama sagrado do nome de Deus, né? Yahvé. Então eles diziam no lugar Adonai, ou seja, como posso merecer que a mãe do meu Deus venha me visitar, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, né? Porque nós pedimos a intercessão de Maria, mas é sim uma oração bíblica, além do fato de que no terço, no rosário, nós vamos meditando os principais mistérios da vida de Cristo. É a Bíblia, é o Evangelho, resumido, né, condensado ali nos mistérios do rosário. Então é sim uma oração bíblica, é uma oração mariana, porém cristocêntrica. Cristo está no centro da oração do rosário. São João Paulo II dizia que no rosário nós contemplamos os mistérios da vida de Cristo com os olhos de Maria. Nós entramos na escola de Maria para aprendermos a contemplar os mistérios da vida de Cristo. Vamos lá? Qual é a origem do rosário? Só para a gente fazer um breve histórico aqui. Os primeiros monges tinham o costume de recitar pequenas orações. Na verdade, antes disso, vamos voltar ali nos judeus. Os judeus costumavam recitar os salmos. E os primeiros cristãos conservaram esse costume de recitar os salmos, de rezar com os salmos. Os primeiros eremitas, os padres do deserto, como Santo Antão, eles então rezavam os salmos. Só que alguns padres do deserto, alguns eremitas, eram analfabetos, porque saber ler e escrever naquela época era uma coisa muito rara, pouca gente sabia ler e escrever. Então, eles precisavam de duas uma, ou decorar os 150 salmos. Imagina decorar os 150 salmos. Naquela época as pessoas tinham boa memória, então muita gente decorava. Ou então, como a ideia era que eles orassem sem cessar, que eles estivessem ininterruptamente em oração, eles rezavam pequenas orações.
como o Pai Nosso, por exemplo. Ou aqueles que não sabiam rezar, então, substituíam os 150 salmos, os que não sabiam ler, por 150 Pai Nossos. Ou então, a chamada oração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. É a oração do publicano na parábola que Jesus conta, né? O publicano e o fariseu foram ao templo rezar. Então, eles adaptaram, né? Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. E aí eles ficavam repetindo isso muitas vezes. Em vez de rezar os 150 salmos, porque não sabiam ler, ficavam repetindo 150 vezes, ou mais vezes, 400 vezes. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Essa é uma prática que nasceu ali entre os padres do deserto, os primeiros monges, eremitas. Aí eles desenvolveram esse cordão de oração para contarem, porque, bom, como é que eu vou saber que deu 150? Dizem que Santo Antão, os primeiros padres do deserto, eles pegavam uma tigela, separavam 150 pedrinhas e aí iam colocando, né, as pedras dentro dessa tigela. Mas você imagina ficar, se fosse dentro da caverna, tudo bem, né? Imagina vocês estavam andando com aquela tigela e com pedra, né? Então eles desenvolveram o chamado Comboschini, que é esse cordão de orações. A tradição diz que o Santo Antão, em vez das pedras no vaso, ele começou a fazer nós no cordão. Só que ele fazia o nó, o diabo vinha lá e desfazia para ele perder a conta. Ele fazia o nó, o diabo vinha e desfazia para ele perder a conta. Aí ele começou a fazer 2 nós em forma de cruz. E aí o diabo já não desfazia mais, né? E assim surgiu esse cordão de oração, que é, digamos, o avô do nosso terço. E que no Oriente se usa, os ortodoxos principalmente ainda usam o Comboschini, que é esse cordão de oração. Inclusive depois até mesmo os muçulmanos usam, eles têm um cordão de oração que vem dessa tradição cristã muito antiga. Os muçulmanos chamam de masbahá, é um cordãozinho de oração com um pompomzinho assim, só não tem a cruz, né? Mas isso vem dos padres do deserto. Vamos lá? Então, Santo Antão, que viveu ali entre 251 e 356, quer dizer, viveu mais de 100 anos. Esse aí é o Santo Antão lutando contra os demônios, né? A gente ouve muito falar de São Pio de Pietrelcina, que lutava contra o diabo, mas Santo Antão é um que lá nos primeiros séculos se relata que ele tinha lutas físicas com o diabo também. Essa é uma pintura de Michelangelo representando as lutas de Santo Antão, pai dos monges, contra os demônios, né? Vamos lá? Há uma tradição que diz que quem inventou aquele cordão de oração, fugiu o nome agora, acabei de falar, né? Comboschini, foi São Pacômio, que também era um dos padres do deserto. Pode passar. Aí tem um ícone dele, né, de São Pacômio. Vamos lá? Mas o nosso terço, mesmo o nosso rosário, ele vem com São Domingos de Gusmão, lá no século XIII, o fundador da Ordem dos Dominicanos. Nossa Senhora entregou para ele o que ela chamou na época de saltério angélico. Ou seja, saltério porque os salmos são 150. E no lugar dos salmos, a saudação angélica, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, né? E junto, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, Nossa Senhora apareceu para São Domingos, entregou para ele um cordão de oração parecido com o Comboschini, né? Com 150 contas, disse para ele rezar 150 Ave Marias, que então foi chamado no início de saltério angélico. E depois disso, eles começaram a dividir
cada 10 Ave-Marias um Pai Nosso, no final um Glória ao Pai, e cada dezena um mistério da vida de Cristo. Então isso foi se desenvolvendo até que no século XVI, São Pio V, né, já nós temos registros de que o terço no século XVI já era como nós rezamos hoje. Mas foi um lento processo de desenvolvimento. O Espírito Santo foi, né, aos poucos, desenvolvendo a oração do rosário. E lembrando também que rosário vem da ideia de que cada rosário é um buquê de rosas, né? Então cada Ave Maria é uma rosa que nós oferecemos à Nossa Senhora, a Rainha do Céu e nossa Mãe. Muito bem. Então aí nós temos uma ilustração de Nossa Senhora entregando a São Domingos o rosário. E vejam como ele se parece, né, bastante com o Comboschini que eu mostrei lá atrás, que é um cordão de oração já usado pelos monges desde o século III. Eu coloquei aí só duas citações, uma da Didaqué: não reze como os hipócritas, mas como o Senhor ordenou em seu evangelho. Reze assim: Pai nosso que estais no céu, tarari tarará, também perdoamos, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Então aqui a gente tem aquela doxologia que aparece na missa, né? Na missa o Pai Nosso tem livrai-nos do mal. Aí tem o embolismo, que é o desenvolvimento da última petição, livrai-nos de todos os males, ó Pai. E a gente conclui com vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso já aparecia na Didaqué, ali no final do primeiro século. E aí ele diz o seguinte: reze assim 3 vezes ao dia. Então, os primeiros cristãos repetiam o Pai Nosso 3 vezes por dia, conforme essa orientação da Didaqué. São Clemente de Alexandria, de 150 a 215. Para o dizer com audácia, a oração é um diálogo com Deus. Apesar de lhe falarmos com simples murmúrios, sem abrir os lábios, em silêncio, a oração é um grito interior. Deus escuta sem fadiga o que lhe dizemos, em conversação íntima. Então ele está dizendo, a oração, ela pode ser com palavras, ela pode ser sem palavras, ela pode ser, aqui, né, uma oração repetida, um murmúrio, quase sem abrir os lábios, pode ser decorada, pode ser espontânea. O que interessa é que ela brote do coração, é que ela seja feita com devoção, que a oração seja esse diálogo amoroso com Deus, como Santa Teresa d'Ávila vai dizer, né? Oração é tratar de amizade com Deus. São João Cassiano, que era monge beneditino, né? Discípulo de São Bento, por esse motivo creem que é mais útil fazer só orações curtas. Ele está falando dos monges, alguns monges que ele conhecia. Creem que é mais útil só fazer orações curtas, mas repetidas muitas vezes. Deste modo, graças a orações frequentes, podemos estar continuamente unidos a Deus e, por outro lado, evitamos mais facilmente, graças a esta brevidade, os dardos com que o diabo sempre à espreita quer atingir-nos, principalmente quando oramos. Então, né, São João Cassiano dizendo que ali, né, naquela época dele, os monges já tinham esse costume das orações curtas, repetidas muitas vezes, principalmente a oração de Jesus. Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Né? As chamadas, hoje nós chamamos de jaculatórias. São pequenas orações que a gente pode repetir ao longo do dia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa é um pouco a ideia dessas orações curtas e que são repetidas muitas vezes. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Sobre o tema. Sobre os temas, né? Os dois. Vocês não vão embora, tá chovendo. Enquanto não parar a chuva, nós vamos ficar aqui. Aqui. Deixa ele entregar o microfone para todo mundo escutar. Não, para todo mundo escutar. A questão do rosário, quando ele virou terço, como foi feita essa divisão? O terço é só a terça parte do rosário, né? Então, o rosário completo são 150 Ave-Marias, um terço de 150 é 50. Então, é só isso, é a nomenclatura de... Agora, né, como o Papa João Paulo II, não é que ele acrescentou, porque ele mesmo diz que os mistérios luminosos não são obrigatórios, mas são uma sugestão para que a gente contemple também aquela parte da vida de Cristo que não é contemplada pelos outros mistérios. Mas se você for rezar também os luminosos, aí são 200 Ave-Marias, né? Aí seria um quarto. Mas a gente não vai chamar de um quarto, a gente continua chamando de um terço, né? Até porque ele mesmo disse que não são obrigatórios, mas é isso, é só porque é um terço de 150. É só a nomenclatura da quantidade, né? Em vez de rezar o rosário completo, reza um terço do rosário. Mas ontem teve tanta pergunta. É que era mais cedo, né? O povo tá querendo ir embora. Tudo bem, então? Vamos ficar de pé? Aí depois acaba, vem gente aqui fazer pergunta para mim. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostendi. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.